Boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Eu gostava, em primeiro lugar, de vos dar uma explicação sobre a razão que levou o PSD a pedir a vossa presença hoje aqui. Na sequência de uma notícia que hoje foi publicada pelo Jornal Expresso e que é uma notícia que afeta diretamente a dignidade e a honra do Presidente do PSD e do Primeiro-Ministro, a direção política do PSD entendeu ser seu dever reagir ao conteúdo dessa notícia. E eu próprio, na minha qualidade de Vice-Presidente do Partido, tive a ocasião esta tarde porque nos pareceu a forma mais célere de o fazer, de prestar declarações à Lusa. A Lusa recusou-se a passar essas declarações. Invocando, julgo eu, critérios editoriais que ninguém entende e que são injustificáveis e injustificados, entendeu não passar essas declarações, negando assim ao Partido Social Democrata o direito de se pronunciar sobre este tema. E foi isso, e só isso, que nos levou a tomar a decisão de pedir a vossa presença esta tarde aqui na sede do partido. O Jornal Expresso, que não é um jornal qualquer, é um jornal de referência na nossa cena da comunicação social, entendeu hoje publicar com destaque uma notícia sobre a questão recorrente da relação entre o cidadão Pedro Passos Coelho, hoje Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, e a Segurança Social. E fê-lo com base em documentos que são falsos e cuja falsidade conhecia quando a notícia foi feita. E conhecia porque, como quem leu a notícia o pôde perceber, o Instituto da Segurança Social teve a ocasião de desmentir qualquer tipo de validade desses documentos. É lamentável que isto tenha acontecido, lançando uma vez mais na opinião pública uma confusão injustificada sobre um assunto que não o é. Como terão tido conta de reparar, de notar, o Instituto da Segurança Social já hoje fez um novo comunicado em que diz com clareza que tudo o que foi publicado é falso. Não há registro do documento referido na notícia em apreço. Os dados do documento não coincidem com o número de identificação que dele consta, que, como a Segurança Social já ontem tinha dito e hoje repete, pertencem a uma empresa que estará sediada no concelho, creio eu, do Porto. Ao contrário do que também se afirma na notícia, aquele documento nem sequer pode ser considerado como uma mera simulação de um qualquer documento que estivesse em preparação, porque não há elementos que permitissem sequer preparar uma simulação dessa natureza. Portanto, também isso não é verdadeiro. E, por fim, o Instituto da Segurança Social deixa também bem claro, creio que no último parágrafo do seu comunicado de hoje, que o valor referido de 7.000 e poucos euros é um valor falso. Não se compreende que uma notícia destas tenha sido publicada, porque, repito, tudo o que dela consta foi desmentido antes dela ser feita e já foi desmentido depois da sua publicação. O cidadão Pedro Passos Coelho cometeu um erro na sua relação com a Segurança Social. Já o disse mais do que uma vez e também disse que teve o cuidado de regularizar a situação, a qual está neste momento completamente, repito, regularizada. A tentativa de construir histórias em volta de temas que não existem é lamentável. E é, sobretudo, lamentável vindo de onde vem, nas circunstâncias em que foi feita e pretendendo, repito, manter na comunicação, na mente da opinião pública e dos cidadãos em geral, uma ideia falsa daquilo que foi o comportamento do cidadão Pedro Passos Coelho. Estou ao vosso dispor, se quiserem formular alguma pergunta. Para lá da notícia do Expresso, que eu não vou sequer questionar, a questão que se coloca é, hoje o próprio Bloco de Esquerda, isto só para citar uns partidos, ontem o PCP votou também à carga, ou seja, a oposição entende que o Primeiro-Ministro ainda não deu os esclarecimentos suficientes e devidos sobre este caso. O PSD também considera que há desculpe interrompê-la, o PSD entende que os esclarecimentos estão dados, foram dados publicamente pelo Primeiro-Ministro já várias vezes. Ainda ontem o Primeiro-Ministro respondeu a um conjunto de perguntas que lhe foram formuladas em termos que não deixam quaisquer dúvidas sobre a transparência da forma como este processo foi conduzido. O Primeiro-Ministro, no entanto, já disse várias vezes que está disponível para dar as explicações no momento certo e onde for entendido. Julgo que, se os partidos da oposição entendem em criar uma história onde ela não existe, se o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento na próxima quarta-feira, será uma boa altura para quem quiser tornar a colocar ao Primeiro-Ministro as perguntas que entenda, sendo certo que eu acho que qualquer pessoa de boa fé está completamente esclarecida sobre o que foi um erro que foi assumido, coisa que em Portugal não é muito frequente da parte de políticos, sobretudo políticos, digamos, a um tão alto nível como o Primeiro-Ministro. O erro foi assumido, a história está
transparentemente contada. Eu percebo que a oposição queira continuar a construir um discurso à volta disto, porque quem não tem opções de política válidas tenta sempre encontrar na espuma dos acontecimentos uma tentativa, ou tenta sempre encontrar uma forma de ultrapassar as suas próprias limitações, mas evidentemente o Primeiro-Ministro continua disponível para dar os esclarecimentos que forem entendidos. O Parlamento é seguramente um bom local para o fazer. Um cidadão que cometeu evasão fiscal e depois, como Primeiro-Ministro, tem legitimidade política ou continua a ter legitimidade política para exigir dos seus concidadãos a eficácia fiscal e que se comportem como... Natália, eu julgava que, em primeiro lugar, teríamos que ser rigorosos. O cidadão Pedro Passos Coelho não cometeu nenhuma evasão fiscal. Nenhuma. O cidadão Passos Coelho cometeu um erro na sua relação com a Segurança Social e assumiu a responsabilidade. No que diz respeito à questão das execuções, aos processos fiscais, o cidadão Passos Coelho teve, e também já o explicou, momentos em que por uma razão ou outra não foi capaz ou não pôde cumprir as suas obrigações fiscais naquele momento, como qualquer outro cidadão, foi objeto das medidas adequadas, foi levantado um processo, uma execução fiscal, o cidadão Passos Coelho pagou o que tinha a pagar, nunca se escondeu atrás de processos ou de recursos a advogados para ultrapassar essas dificuldades, e eu julgo que essa é uma matéria em que provavelmente nenhum dos presentes nesta sala poderá dizer que num momento qualquer da sua vida não teve um lapso na entrega de uma declaração ou no cumprimento de um prazo. Eu queria perguntar se, com as eleições à porta, o PSD não está preocupado com a credibilidade do Primeiro-Ministro e de que forma é que isso pode afetar, digamos, esta luta política? Eu diria que se há uma coisa que não preocupa o Partido Social Democrata é precisamente a credibilidade do Primeiro-Ministro. Bem ao contrário. Eu acho que aquilo que o Primeiro-Ministro tem feito ao longo destes anos e a forma como tem conduzido a sua atuação enquanto Primeiro-Ministro é a prova mais evidente de que se há político credível em Portugal é o Primeiro-Ministro, e essa é seguramente uma mais-valia que o Primeiro-Ministro leva para as eleições. E como é que reage ao silêncio de Cavaco Silva nas declarações que se recusou a comentar este caso por dizer tratar-se de uma luta político-partidária? Repare, eu julgo que é mais do que compreensível que o Presidente da República, pelas funções que exerce, não queira imiscuir-se em questões que são, de facto, do domínio da luta político-partidária e, sobretudo, questões desta artificialidade que só são, de alguma forma, ampliadas, como disse há pouco, porque a oposição não tem argumentos de substância e porque a altura das eleições se aproxima.